Você já parou para pensar em como a cultura pop influencia o mundo? Filmes, séries e músicas não apenas divertem, mas moldam gerações inteiras, criando tendências e influenciando comportamentos. Mas essa via tem mão dupla. A cultura influencia o mundo, mas o mundo também influencia a cultura. E quando falamos mundo, estamos falando de governos, instituições e estratégias nacionais. Uma pergunta sempre me fascinou: como diferentes governos, ao longo da história, se relacionaram com a indústria do entretenimento? Muitos imaginam uma relação de censura ou controle, mas a história real é muito mais complexa e, em muitos casos, colaborativa. Graças à liberação de registros públicos por diversas instituições ao redor do mundo, hoje temos acesso a documentos que revelam uma parceria fascinante entre estúdios de cinema, produtores de TV e órgãos oficiais. Essas colaborações se intensificaram principalmente durante períodos de grande tensão internacional, como a Guerra Fria. O objetivo era claro: usar o alcance massivo da cultura pop para fortalecer a imagem do país no cenário global. É o que os especialistas chamam de soft power, a capacidade de uma nação influenciar outras não pela força, mas pela atração de sua cultura, seus valores e suas políticas. Em vez de tanques e soldados, a arma era o carisma de um herói no cinema ou a trilha sonora de um filme que rodava o mundo. Essa estratégia permitia que uma nação projetasse uma imagem positiva de si mesma, de seus ideais e de seu modo de vida, de uma forma muito mais sutil, talvez, mais eficaz do que a propaganda direta. Mas como isso acontecia na prática? Os documentos mostram que, em muitos momentos, eram os próprios estúdios que procuravam o governo em busca de suporte técnico. Imagine uma grande produção de Hollywood sobre uma operação militar. Para garantir o máximo de realismo, os produtores precisavam de acesso a equipamentos autênticos, como caças, porta-aviões e submarinos. Filmar em bases militares reais, com a orientação de verdadeiros especialistas, conferia uma credibilidade que seria impossível de replicar em um estúdio. Em troca desse suporte logístico, que incluía não apenas o acesso a equipamentos, mas também a consultoria de pessoal especializado, era comum que os roteiros passassem por uma revisão. Não se tratava de uma imposição, mas de uma negociação. Essas revisões tinham como objetivo garantir que a representação das instituições fosse precisa e alinhada aos valores que o país queria projetar. Por exemplo, se um roteiro mostrava um soldado agindo de forma indisciplinada ou uma operação sendo conduzida de maneira caótica, os consultores poderiam sugerir alterações para refletir melhor os protocolos e o código de conduta da vida real. A ideia era evitar representações que pudessem prejudicar a imagem das Forças Armadas ou do governo. Em outros casos, as sugestões podiam ser mais sutis, como ajustar diálogos para reforçar temas de patriotismo, coragem e sacrifício pelo bem maior. O objetivo final era que o público saísse do cinema com uma impressão positiva e heroica daquelas instituições. Os gêneros que mais receberam esse tipo de apoio foram, naturalmente, os filmes de ação, produções sobre conflitos históricos e histórias de espionagem ou operações estratégicas. Pense nos grandes blockbusters que você já viu. Muitos deles contaram com esse tipo de colaboração para alcançar um nível de realismo impressionante. É importante ressaltar que o foco principal dessas parcerias, pelo menos oficialmente, não era controlar a liberdade criativa dos artistas de forma autoritária. A relação era apresentada como uma troca. O estúdio ganhava em autenticidade e economizava milhões em custos de produção, enquanto o governo ganhava uma poderosa vitrine para seus valores e sua imagem. Era um acordo onde ambos os lados viam vantagens claras. Durante a Guerra Fria, esse fenômeno atingiu seu auge e se tornou global. O mundo estava dividido em dois grandes blocos ideológicos, e a cultura se transformou em mais um campo de batalha. Filmes, programas de TV, música e até eventos esportivos refletiam o clima geopolítico da época. De um lado, tínhamos produções que exaltavam o capitalismo, a liberdade individual e o sonho americano. Do outro, a arte era usada para promover os ideais do socialismo e a força do coletivo.
Personagens de espiões, vilões estrangeiros e heróis patriotas se tornaram arquétipos comuns nas telas de cinema de vários países. Essa influência não se limitou ao cinema. Ela apareceu na televisão, no rádio e até em histórias em quadrinhos, moldando a percepção de milhões de pessoas sobre o inimigo e sobre si mesmas. Muitos desses detalhes só vieram a público décadas depois, com a liberação de arquivos históricos e a desclassificação de documentos sigilosos. O que antes era apenas especulação ou teoria da conspiração, hoje é comprovado por memorandos, cartas e relatórios oficiais. Esses documentos nos dão um vislumbre fascinante dos bastidores do poder, mostrando como as decisões tomadas em salas de reunião em Washington, Moscou ou outras capitais acabavam influenciando o roteiro do próximo grande sucesso de bilheteria. É uma prova de como o entretenimento, que muitas vezes vemos como pura diversão e escapismo, está profundamente conectado às dinâmicas políticas e sociais do nosso mundo. E hoje, a Guerra Fria acabou, mas a cultura pop continua a ser uma força global de imensa influência. Com a internet e as redes sociais, um filme, uma série ou uma música pode alcançar milhões de pessoas em questão de horas, atravessando fronteiras e barreiras linguísticas. O entretenimento molda opiniões, lança tendências de moda e comportamento e tem um impacto profundo na forma como vemos o mundo e os outros. As plataformas de streaming transformaram a maneira como consumimos conteúdo, criando um mercado global onde produções de diferentes países competem pela nossa atenção. Nesse cenário, a capacidade de contar histórias que ressoam com o público global é mais valiosa do que nunca. Isso nos leva a um debate que permanece extremamente atual. Qual é o limite entre a narrativa cultural e a estratégia de uma nação? Onde termina a arte e começa a propaganda? Quando um governo apoia uma produção cultural, ele está simplesmente ajudando a contar uma boa história ou está sutilmente guiando a opinião pública? Não há respostas fáceis para essas perguntas. A linha entre colaboração e influência pode ser muito tênue. O que é inegável é o poder do entretenimento como uma ferramenta cultural. Ele pode construir pontes entre diferentes povos, mas também pode reforçar estereótipos e aprofundar divisões. A grande questão que fica é: quanto a cultura realmente influencia o mundo? E o quanto o mundo está, nos bastidores, influenciando a cultura? A história nos mostra que essa relação é complexa, cheia de nuances e está em constante evolução. Entender essa dinâmica é fundamental para sermos consumidores de mídia mais críticos e conscientes. Da próxima vez que você assistir a um grande filme de ação ou a uma série sobre política internacional, pergunte-se: que mensagem está sendo transmitida nas entrelinhas? Que imagem de um país ou de uma instituição está sendo construída? A resposta pode ser mais surpreendente do que você imagina. Se você curte esse tipo de conteúdo investigativo que conecta história, cultura pop e comunicação, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E, claro, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Queremos continuar explorando juntos os bastidores do mundo em que vivemos. Obrigado por assistir e até a próxima.